Boa noite ao professor orientador pastor Neir. Boa noite, professor Alfeu. Boa noite, professor Newton. E boa noite à sala. O trabalho que eu vou fazer hoje é sobre a história da Assembleia de Deus. Na introdução, eu tentei colocar o início da Assembleia, o início do pentecostalismo, que se deu lá em Atos dos Apóstolos, o início do movimento do Espírito Santo, que se deu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Também tentei colocar no trabalho a ação do Espírito Santo após os apóstolos até os dias atuais. Também o objetivo que eu tive nesse trabalho era mostrar que o movimento espiritual, o batismo do Espírito Santo, dons espirituais, não foi somente para a era apostólica, mas sim para todos que viessem a crer em Cristo. Ou seja, nos dias de hoje também há esse movimento. Não foi uma coisa somente para os tempos bíblicos, mas para nós que hoje fazemos parte da Igreja de Cristo, esse movimento nos atinge também. E esse movimento vai continuar até quando Cristo voltar para buscar essa igreja. Aqui o trabalho está dividido na introdução, no breve histórico do movimento pentecostal, na chegada dos pioneiros ao Brasil, o início da Assembleia de Deus, o cisma na Assembleia de Deus, credo da Assembleia de Deus, usos e costumes, influência da Assembleia de Deus na sociedade e a conclusão. Sobre o breve histórico do movimento pentecostal. Aqui eu falei sobre o Pentecostes do Novo Testamento, que começou no dia de Pentecostes, no Atos 2, com a descida do Espírito Santo sobre os discípulos, onde estavam reunidos e foram batizados com o Espírito Santo. Também eu dividi esse tópico em Pentecostes pós-era bíblica, porque alguns dizem que esse foi um movimento que cessou na era dos apóstolos, mas há relatos que esse movimento teve em outras épocas. Então eu citei no século II os montanistas, citei na Europa após a Reforma Protestante, até o movimento que houve nos Estados Unidos, da Rua Azusa, onde a Assembleia de Deus, com certeza, é fruto desse movimento. O tópico 3 aqui, sobre a chegada dos pioneiros ao Brasil. Esses dois jovens eram dois suecos, eram batistas, residiam nos Estados Unidos. Eles eles receberam o batismo do Espírito Santo nesse movimento que houve nos Estados Unidos. Então eles tiveram a experiência pentecostal. E através de uma visão de outro irmão, eles receberam a chamada para vir ao Brasil. Esse irmão teve uma visão que iriam para um lugar chamado Pará, mas eles mesmos nem sequer conheciam esse lugar. Então eles foram procurar no mapa, foram na biblioteca procurar esse lugar e viram que era no Brasil. Mas eles tinham pouco dinheiro para vir para o Brasil e só vieram praticamente com o dia da passagem ao Brasil. Aqui chegando ao Brasil, o navio saiu dos Estados Unidos, Nova York, dia 5 de novembro de 1910. O nome desse navio era o navio Clemente.
navio Clemente, que saiu dia 5 de novembro de 1910 de Nova York. E o local que eles ficaram no navio não era um lugar tão confortável, porém eles sentiam conforto de Deus nessa viagem. E nessa viagem mesmo eles já pregavam o evangelho a algumas pessoas. Chegando ao Brasil, eles não conheciam ninguém, se hospedaram num hotel, mas o dinheiro que eles tinham só dava para se hospedar um dia, só um dia. Nesse hotel, eles viram uma publicação no jornal, que essa era a publicação do pastor metodista. E esse pastor, ele era conhecido do Gunnar Wingren. Ele era conhecido do Gunnar Wingren, de infância. Então, no dia seguinte, eles foram procurar por esse pastor. O encontrando, o pastor, o metodista, cujo nome era Justus Nelson, ele o levou até a Igreja Batista, ao pastor da Igreja Batista, onde lá eles se hospedaram no sótão da Igreja Batista. Agora eu vou falar aqui sobre o início da Assembleia de Deus. Os dois suecos, Gunnar Wingren, eles participavam dos cultos na Igreja Batista, normalmente, só que eles faziam reuniões também nesse sótão, porque alguns membros da igreja se interessaram pela pregação do pentecostal. Então eles faziam reuniões lá também, nesse sótão. Muitos iam lá orar, e nesse lugar, nesse sótão, havia manifestações do Espírito Santo. Aonde o pastor da Batista descobriu que estava vendo o pastor da Batista foi fazer uma visita nesse lugar, porque já estava havendo divergências de opiniões a respeito da doutrina, tudo. Daí o pastor Batista foi lá no endereço deles, que estava morando, que era no sótão da Batista, e ali tinha alguns irmãos reunidos, orando. Mas o pastor Batista discordou da situação. Então ali, aquelas pessoas que estavam reunidas, ali mesmo, alguns o pastor Batista quis que eles se definissem. E quem aceitava a doutrina pentecostal e quem não aceitava. E ali 13 pessoas levantaram a mão aceitando o movimento pentecostal. E essas pessoas foram excluídas da Igreja Batista. Foram excluídos da Igreja Batista, e o Daniel Berg e o Gunnar Wingren também foram expulsos do lugar que estavam morando, que era pertencia à Igreja Batista. Mas a irmã Celina Albuquerque, com seu esposo, cederam a sua casa para fazer cultos. E ali nasceu a igreja Missão da Fé Apostólica. O primeiro culto realizado nessa igreja foi com 20 pessoas. Missão da Fé Apostólica, que deu início em 18 de junho de 1911, com o nome de Missão da Fé Apostólica, e em 1918 passou a ser a Assembleia de Deus. Tanto a Missão da Fé Apostólica como a Assembleia de Deus, os nomes tiveram influência dos Estados Unidos. Também aqui se toca, estou falando sobre o crescimento da nova igreja, que aos poucos, pouco a pouco, a palavra de Deus foi sendo divulgada nas vilas, nas cidades ao redor ali, e logo já estava em todos os estados do Brasil. Então a Assembleia de Deus teve um crescimento, no começo lento, mas logo já se notou em todos os estados a Assembleia de Deus já estava presente. Aqui eu quero falar sobre o sino da Assembleia de Deus. Em 1988, porque havia naquele tempo, no Estatuto,
a lei que não se podia fazer parte de duas convenções simultaneamente. E a Madureira fazia parte tanto da convenção da Madureira, a CONAMAD, e da Convenção Geral. Daí eles foram repreendidos pelo presidente da época, que já era o pastor José Wellington da Costa, e não quiseram voltar atrás, quiseram continuar com a Convenção da Madureira. Então, por esse motivo estatuário, houve a divisão. Daí a CONEMAD, que tinha sua sede no Rio de Janeiro, passou a sua sede para Brasília. E também a CONEMAD está presente em todos os estados do Brasil também. A CONEMAD e a CGADB são os dois maiores grupos da Assembleia de Deus que tem no Brasil. Então, o motivo do cisma, da divisão, foi isso aí. Foi estatuário, que na época não podia fazer o que a Madureira fazia. Só que em 1990, com a implantação da década da colheita, essa lei foi revogada. Não existe mais essa lei. Hoje pode se plantar igreja, hoje se pode plantar igreja normalmente. Aqui o tópico 6, sobre o credo da Assembleia de Deus. O credo, o que é credo? É creio. Aquilo que a igreja professa como fé. Então o credo da Assembleia de Deus são 14 credos. Mas aqui eu somente coloquei o primeiro, que é se cremos em um Deus, cremos em um só Deus, subsistente em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Há também a doutrina da batismo do Espírito Santo, dons espirituais. Então, são 14 pontos que a Assembleia de Deus ela crê. Então esse é o credo da Assembleia de Deus no Brasil. Aqui esse tópico eu estou falando sobre usos e costumes. Apesar que, desde o início da Assembleia de Deus, teve a preocupação com usos e costumes. Mas oficialmente mesmo, só em 1975 que foi oficializado os usos e costumes. Se tornou oficial a maneira de portar dos crentes. Isso só se tornou oficial mesmo lá na Convenção de 1975 em Santo André. A partir daí, sempre, todas as convenções, há discussões a respeito de usos e costumes. Porque alguns pastores, eles querem que libere usos e costumes. Segundo a visão deles, eles acreditam que os usos e costumes atrapalham o crescimento da igreja. Já para a maioria dos pastores, o que ajuda a crescer a igreja não são os usos e costumes. É evangelismo, a fidelidade dos crentes, jejum, oração. Isso sim, que ajuda, que faz com que a igreja cresça. E o pastor José Wellington, ele deixou claro recentemente que a Assembleia de Deus não vai abrir mão dos usos e costumes vigentes. Ele quer manter a identidade da Assembleia de Deus. Embora ele deixou claro que usos e costumes não é a salvação, que a salvação é somente em Cristo Jesus. Mas ele não abre mão de manter a identidade da Assembleia de Deus, que desde o início tinha essa postura. Então eu quero falar aqui sobre a influência da Assembleia na sociedade. Aqui eu pus somente na política e na educação, apesar de ter outros segmentos também. Então na política, em 2001, foi elaborado um projeto Cidadania, Assembleia de Deus no Brasil. Então qual era o objetivo desse projeto? Organizar a maneira de se fazer, de ter os candidatos, evitar que houvesse muitos candidatos, fazer com que a Assembleia colocasse lá, no meio dos governantes, pessoas que realmente têm compromisso
com o Evangelho, fazer com que os governantes eles respeitem a palavra de Deus. Eu não estou dizendo com isso que eles cumprem com esse objetivo, mas o objetivo desse projeto é isso aí. Está envolvido na política não só pela parte social, né, na ajuda, nas coisas, que é tanto para evangélicos ou outros segmentos religiosos, para a população geral, mas o objetivo também era esse. Fazer com que lá no meio do governo ou haja respeito pela palavra de Deus. Então, quanto mais evangélicos lá dentro na Câmara Federal, menos chance tem de passar algumas leis que são contrárias à palavra de Deus. Então, nesse sentido, eles têm contribuído para que muitas coisas né, ainda se mantenham. Muitas leis não estão passando no Congresso, porque tem o Partido dos Evangélicos. E no Partido dos Evangélicos tem vários pastores da Assembleia de Deus. Também na educação. Em 1925, 26, a Assembleia de Deus de Belém lá, ela mantinha escolas de nível primário, ensino primário. Elas mantinham. Mas atualmente, através na Convenção Geral, tem o SEC, que é o Conselho de Educação e Cultura da Assembleia de Deus. Então, através desse conselho, a Assembleia de Deus ela é autorizada a promover cursos, tanto cursos livres, quanto cursos acadêmicos, escolas seculares. Só que nas escolas seculares, a Assembleia de Deus ela tem que seguir a LDB, as leis e diretrizes brasileiras, que é pelo MEC. Agora, já os cursos livres, a Assembleia de Deus já não tem mais ela já tem essa obrigatoriedade de seguir MEC. Ela já tem seu próprio estilo. E nos cursos livres você pode, a Assembleia de Deus é autorizada a fazer os cursos teológicos, línguas, de computação, muitos cursos livres. E também ela é autorizada a implantar escolas, faculdades, através desse projeto, do SEC. Só que as igrejas elas têm que ter autorização da CGADB para implantar as escolas, os cursos. Então aqui eu estou fazendo sobre a influência na sociedade da Assembleia de Deus, na política e na educação. Apesar que tem também na ciência social, que desde o início também eles se preocupavam na construção de asilos, creches. Quer dizer, a Assembleia de Deus sempre se preocupou também nessa área. O objetivo principal da Assembleia de Deus sempre foi levar a mensagem do Evangelho. Mas como organização, a Assembleia também tem que se preocupar também com essa parte social. E nessa parte social, a Assembleia de Deus também pode levar a mensagem do Evangelho. Através da cultura, da política, a Assembleia pode colocar as pessoas a par. A necessidade que as pessoas têm de ter um encontro com Jesus Cristo. Quer dizer, a Assembleia de Deus tem uma participação muito grande na sociedade brasileira, uma influência muito grande. Apesar que hoje em dia está havendo muita divisão, muita contenda, mas ainda há pessoas que estão compromissadas com a palavra de Deus dentro do meio assembleano. Conclusão do trabalho aqui. Terminando meu trabalho, eu tentei expor assim que com o início da Assembleia de Deus, ela trouxe para nós, ela mostrou para nós que o movimento pentecostal ele não ficou só lá naquele tempo, nos dias apostólicos, que ainda hoje
a manifestação espiritual, não só na Assembleia de Deus, como nas demais igrejas pentecostais. Mas como o meu trabalho é sobre a Assembleia de Deus, estou focando a ideia sobre a Assembleia de Deus. Então eu creio que a prova que o movimento do Espírito Santo não cessou no dia de Pentecostes são os movimentos que surgiram logo após, no século XVII, XVIII, na Europa, nos Estados Unidos, e atualmente com a Assembleia de Deus e com as demais igrejas pentecostais. Apesar que das divisões, das brigas, de escândalos, dentro da Assembleia de Deus há pessoas que estão compromissadas ainda com o Evangelho. Há pessoas tementes a Deus. E através dessas pessoas, acredito eu que Deus continua abençoando a denominação. Hoje a Assembleia de Deus tem mais de 12 milhões de membros, segundo o IBGE, de 2010. E continua sendo o maior grupo religioso, o maior grupo evangélico no Brasil. Então eu espero em Deus que a Assembleia de Deus continue com os olhos escritos em Jesus. Que desses 12 milhões, com certeza, muitos ainda aguardam a vinda de Cristo, muitos estão tentando procurar ser fiel ao Senhor, porque creem nas promessas de Jesus. Porque dentro da Assembleia de Deus é pregado a sadia palavra do Senhor, a sadia doutrina dos apóstolos. Então aqui eu termino meu trabalho, agradecendo a todos que me ouviram, em nome de Jesus Cristo. Amém.